Epístola do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versos de 1 ao 5, é o texto que servirá de referência para a exposição bíblica desta manhã. Epístola do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que se encontrava na cidade de Roma, capítulo 6, versos de 1 ao 5, sentados como os irmãos estão, mas com toda reverência a palavra do Senhor, façamos assim a leitura do texto bíblico. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, falando aos coríntios, ou aqui aos romanos, ele traz esse tema que é o tema central deste período em que vivemos como igreja cristã, o período da Páscoa. Quando pensamos na Páscoa, essa festa judaica, a mais importante festa judaica, que relembra o período de livramento da escravidão de 430 anos que o povo hebreu ficou no Egito, e como Deus ali com a sua mão poderosa, com o seu amor gracioso, livrou o seu povo da escravidão, e o povo celebra a Páscoa, e a festa da Páscoa chega até os dias de Jesus, e a igreja cristã celebra até os dias de hoje. E aquilo que está no centro da Páscoa, no contexto agora da igreja cristã, é a ressurreição. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar aos romanos sobre a semelhança da igreja de Cristo que sofre com o Senhor Jesus, mas que também ressuscita e ressuscitará com o Senhor Jesus. A carta, ou a epístola aos romanos, como todos nós sabemos, é uma das mais profundas e sistemáticas exposições da fé cristã, desenvolvida, escrita, inspirada por Deus, que foi ali registrada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo apresenta essa doutrina, esse ensinamento da justificação que é tão caro para a igreja do Senhor. A justificação que nos dá a certeza e a convicção de que nele os nossos pecados foram pagos e fomos absolvidos da condenação eterna. Condenação que produz na vida daqueles que estão afastados de Deus um destino eterno distantes do Senhor. Mas quando justificados em Cristo, temos a vida e a vida eterna. No capítulo 5, capítulo anterior a esse que lemos, versículo 20, Paulo declara de maneira triunfante que onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Com isso, irmãos, essa afirmação não é um convite ou um incentivo ao pecado, mas sim é um convite inicial a uma transformação radical, há um compromisso que assumimos com o Senhor, que ocorre na vida daquele que está em Cristo, viver pela graça de Deus, porque fomos alcançados pela graça de Deus. Logo no início do capítulo 6, o texto que lemos, o apóstolo Paulo, ele apresenta uma pergunta retórica: permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? E a resposta, ela é incisiva. A resposta, ela é enfática.
a resposta ela é indubitável, de modo nenhum, de forma alguma. O apóstolo afirma que estamos unidos com Cristo em sua morte e em sua ressurreição. A Páscoa, nesse contexto, no contexto da igreja cristã em que celebramos a ressurreição de Cristo, é o evento comemorativo mais importante da história da igreja, a Páscoa. Quando ali nós somos apresentados a esse símbolo da vitória de Cristo sobre a morte e início de uma nova era, início de uma nova criação, início de um novo momento da igreja, e que agora, triunfantes, temos a convicção de que com o Senhor nós também ressuscitaremos. Teremos uma vida ressurreta, pois o Senhor ressuscitou e Ele vive, e nele temos vida. Por isso que nesta manhã, meus amados irmãos, no domingo de Páscoa, em que celebramos a ressurreição, nós queremos convidar você, inicialmente, a refletir sobre o tema da Páscoa e o poder da nova vida em Cristo, porque a Páscoa inaugura uma nova vida na igreja cristã, na minha vida e na sua vida. E dizer em primeiro lugar que a Páscoa, ela nos chama para uma decisão. No versículo 1 do texto que lemos, nos traz a esse convite. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? A Páscoa, ela é muito mais do que uma celebração sobre a morte. Ela é um chamado à transformação. A ressurreição de Cristo nos convida a uma decisão radical, a uma transformação de nossas vidas, viver a nova vida que o próprio Senhor, Ele nos oferece. Lembremos, irmãos, que ao episódio da ressurreição, e nós leremos um texto bíblico hoje à noite, Mateus capítulo 28, versos de 1 ao 10, em que traremos uma mensagem específica sobre esse tema da ressurreição. Mas quando nós ali olhamos para a história da igreja, a história dos discípulos de Jesus, discípulos esses que foram apóstolos e que foram enviados para pregar a mensagem do evangelho, aqueles homens e aquelas mulheres, eles vivenciaram um convite de Deus para uma nova vida, uma vida transformada, uma vida com um novo propósito, uma vida com novos objetivos. A Páscoa é um convite. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 4, escrevendo aqui aos Romanos, no versículo 4 do capítulo 6 que lemos: portanto, se fomos sepultados com Ele pela morte no batismo, para que o corpo de Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Esse é o convite que a palavra de Deus faz no dia de hoje, neste domingo em que celebramos a Páscoa. Andar em novidade de vida, andar como a forma de gratidão e expressão de gratidão daquilo que Deus já fez por nós, que foi pagar o preço pelos nossos pecados. E diante desse preço e diante dessa obra maravilhosa que Deus realizou em nossas vidas, nós somos convidados a andar de forma diferente. Agora, como filhos e filhas de Deus. A nova vida em Cristo, ela nos liberta do pecado. Ela não nos libera para o pecado, mas ela nos liberta do pecado. A graça não é uma permissão para que a gente viva de qualquer maneira, mas a graça de Deus é a expressão maravilhosa, graciosa do Senhor em nossas vidas, que nos habilita agora a sermos diferentes. Por isso, irmãos, vida cristã é vida de transformação. Esse é o convite da Páscoa nessa manhã. A ressurreição de Cristo, ela inaugura uma nova era. Sim, irmãos, os cristãos, ou naquele momento os discípulos de Jesus,
aqueles que estavam tristes, aqueles que estavam agora confusos, porque havia uma expectativa de que Jesus, sendo o Messias, restauraria a sorte do seu povo, e agora Cristo foi crucificado, e ali de repente a esperança que havia no coração daqueles homens e mulheres estava se esvaindo, mas Cristo, através da ressurreição, através da vida, Ele renova a esperança do seu povo e nos convida para uma nova caminhada, para uma nova jornada. A igreja, como povo da aliança, a igreja que é chamada para andar em novidade de vida, implica em deixar irmãos andar em novidade de vida, deixar velhos hábitos, abandonar práticas que não glorificam a Deus, romper com alguns relacionamentos tóxicos que muitas vezes nós insistimos em manter e viver de maneira santa. É isso que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos desafia. E esse é o desafio da Páscoa nesta manhã. Andemos nós também em novidade de vida. A decisão que a Páscoa nos propõe é abandonar a vida dominada pelo pecado e viver sob o senhorio de Cristo. Essa é a decisão, esse é o convite do Senhor para nós nesta manhã. É dizer não ao velho homem e dizer sim à nova criação. Dizer sim à nova caminhada proposta pelo Senhor Jesus. Pastor Batista, escritor, certamente conhecido dos nossos irmãos seminaristas e pastores, Antônio Renato Gusso, professor da Faculdade Batista do Paraná e da Faculdade Batista Pioneira, em um dos seus livros, falando sobre a ressurreição, ele vai dizer que a cruz revela o preço do pecado, mas o túmulo vazio revela o poder de Deus para nos libertar dele, para nos levar a uma nova história de vida, para nos conduzir a uma nova experiência com o Senhor. Assim não basta, irmãos, apenas admirar a Páscoa como um evento, como uma celebração, mas é necessário que assumamos um compromisso, que tomemos uma decisão, a decisão de andar em novidade de vida, a decisão de assumir um compromisso com o Senhor, a decisão de estar com o Senhor todos os dias. Cristo não saiu do túmulo para que continuássemos presos às velhas práticas. Pois, como nos diz no versículo 8 desse mesmo capítulo que lemos, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. E viver com Cristo, irmãos, é viver segundo o padrão que Ele nos deixou, a sua palavra. Viver com Cristo não é apenas levar o rótulo de cristão, mas é andar segundo os passos do próprio Cristo. É poder ali estar com compromisso com o Senhor, compromisso com a vontade de Deus, compromisso com os propósitos divinos. Por isso, meus irmãos, que nesta manhã a Páscoa nos convida, ela nos deixa um convite a andar em novidade de vida. Mas em segundo lugar, a Páscoa, ela além de nos fazer esse convite, ela nos lembra que a nossa vida é para a glória de Deus. Se estamos aqui, meus amados irmãos, é para a glória de Deus. Se o Senhor nos permite vivermos o dia de hoje, é para a glória de Deus. Se o Senhor nos permite andar pelos caminhos que andamos, trabalhar onde trabalhamos, estudar onde estudamos, morar onde moramos, tudo isso é para a glória de Deus. No versículo 4 do texto que lemos, nos diz: se fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Cristo ressuscitou pela glória do Pai. E Ele nos chama, Ele nos lembra de que a nossa vida é para a glória de Deus. Cristo ressuscitou para a glória do Senhor. A glória de Deus é o motivo e o objetivo da ressurreição. A ressurreição, ela acontece na história para glorificar o nome do Senhor.
para cumprir o propósito de Deus na vida do seu Filho Jesus Cristo. Em Cristo nós também somos transformados. Em Cristo agora nós vivemos para glorificar o nome do Senhor. E dessa forma, meus amados irmãos, nesta manhã, nós somos lembrados por Deus do real e verdadeiro propósito da minha vida e da sua vida, que é glorificar o nome do Senhor. Em nosso cotidiano, nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Porque sim, irmãos, a Páscoa é muito mais do que um evento no calendário cristão. A Páscoa é muito mais do que cantar hinos e cânticos alusivos a essa data. Pois a celebração central da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus Cristo, é o ponto mais alto da nossa vida e da revelação de Deus. Sim, mas é a prova incontestável de que a morte foi vencida. A morte foi vencida pela cruz, a morte foi vencida pelo poder de Deus, a morte foi vencida para que tivéssemos também vida e abundância, e a partir dessa vida, e a partir dessa nova vida que Cristo nos dá, ela deve ser exclusivamente para glorificar o nome do Senhor. Temos glorificado o nome do Senhor com as nossas vidas. Nós somos lembrados por Deus nesta manhã, que a nossa vida, a semelhança da ressurreição de Cristo, é para glorificar o nome do Senhor. É para esse propósito, irmãos, que eu vivo. É para esse propósito que a minha oração, que também esteja no seu coração. Viver para a glória de Deus. Somente para esse propósito, somente para essa razão. A nova vida em Cristo, irmãos, não é apenas um benefício pessoal, mas é um chamado. É um chamado para viver para a glória de Deus. Fomos transformados para viver da forma que Deus quer que vivamos, cumprindo a sua palavra, fazendo Deus conhecido entre todos, levando a mensagem do Evangelho, adorando o Senhor, exaltando o Senhor, em cada detalhe da nossa vida, em cada momento, em cada experiência. Viver para a glória de Deus é viver para um propósito eterno. E nós não existimos, irmãos, nós não vivemos apenas para experimentarmos essa experiência e vivência efêmera que é a nossa passagem aqui na terra. Mas nós vivemos para um propósito e com um propósito maior, que é glorificar o nome do Senhor. Nesta manhã, neste domingo de Páscoa, nós desafiamos você, meu irmão, minha irmã, a assumir esse propósito no seu coração, a reafirmar esse propósito no seu coração. O propósito de que a sua vida é para a glória de Deus, exclusivamente para glorificar o nome do Senhor. E qualquer coisa que porventura esteja comprometendo este propósito, é necessário que seja colocado de lado. Pensemos, irmãos, que a nossa vida, ela é como um espelho que reflete a glória de Deus. Mas para ele refletir, o espelho precisa estar limpo, o espelho precisa estar bem polido, porque a sua função é refletir a luz que não é nossa, a luz que é o próprio Senhor Jesus. Assim é a nossa vida. A nossa vida precisa espelhar a glória de Deus. A nossa vida precisa manifestar a glória de Deus. A nossa vida precisa inspirar na vida de outras pessoas o glorificar o nome do Senhor. Como tem sido a sua vida? A sua vida tem sido a manifestação da glória de Deus nesta Páscoa, como já mencionamos. Para além de uma data de celebração, nós somos também desafiados, somos lembrados por Deus que a nossa vida é para glorificar o nome dEle. Mas em terceiro e em último lugar, a Páscoa, ela nos ensina que estamos unidos a Cristo. No versículo 5 do texto que lemos: porque se fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, também certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Estamos unidos ao Senhor, porque a nossa fé, irmãos, ela não é uma fé teórica, não pode ser apenas uma fé teórica, mas sim uma fé prática, que demonstra a nossa união a Cristo. Sim, essa união que é uma união espiritual,
que é uma união existencial, que é uma união essencial com Cristo Jesus. A morte dele é a nossa morte para o pecado, estamos unidos a ele. E a ressurreição dele é a nossa ressurreição para uma nova vida, estamos unidos a ele. A Páscoa é o anúncio poderoso de que a humanidade já recebeu, o anúncio mais poderoso, mais importante. Cristo ressuscitou e com ele estamos unidos e com ele ressuscitaremos. Mas vejamos, irmãos, que essa ressurreição, ela tem uma dupla dimensão. Ela tem a dimensão eterna, a dimensão que nós alcançaremos no dia em que o Senhor nos chamar à sua presença, quando o Senhor nos últimos tempos chamar toda a sua igreja, todos aqueles que morreram em Cristo. Mas a ressurreição também tem uma dimensão do aqui e do agora. E a dimensão, irmãos, é ressurgir para uma nova vida. Cristo nos chama para vivermos uma nova vida nele, sendo ressurgidos por sua vontade, vivendo uma nova experiência, vivendo uma nova trajetória, porque nele estamos unidos. A igreja do Senhor está unida a Cristo Jesus. A minha vida e a sua vida, meu irmão, minha irmã, está unida em Cristo Jesus. Estar unido em Cristo significa que a sua história agora, a história de Cristo, se torna a minha história, se torna a sua história. Sim, a morte de Jesus foi a nossa morte para o pecado, e a sua ressurreição é um ressurgimento para uma nova vida, porque em Cristo somos uma nova criatura. E em Cristo vivemos uma nova vida. O apóstolo Paulo, ele repete reiteradamente em suas cartas e epístolas, aquilo que está escrito em Gálatas no capítulo 2, versículo 20. Vivemos em Cristo. Em Cristo existimos, em Cristo nos movemos, em Cristo vivemos. Sim, irmãos, porque a nossa vida, ela só faz sentido se estivermos em Cristo. A nossa vida, ela só tem razão de existir quando estamos unidos ao Senhor, no propósito do Senhor. Cristo foi crucificado e nós fomos crucificados com Ele na cruz, para vivermos unidos também numa nova vida, no novo propósito que Ele tem colocado para todos nós. Somos unidos em Cristo nós temos a mesma missão, em Cristo nós temos o mesmo propósito, em Cristo somos desafiados a vivermos a mesma vida. Sim, a vida de pessoas transformadas, de homens e mulheres, que entendendo a Páscoa, entendendo o real sentido da Páscoa, que muito mais do que uma data de celebração, é também um convite, muito mais do que uma data comemorativa, é também um desafio, muito mais de uma data no calendário cristão, é a convicção de que estamos unidos a Ele. Igreja do Senhor, celebrar a Páscoa é muito mais do que um fato histórico, é renovar a nossa identidade. A nossa identidade de que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, porque estamos unidos no Senhor. Unidos a Ele em sua morte, somos libertos do domínio do pecado. Unidos a Ele em sua ressurreição, estamos habilitados a viver em novidade de vida. E que essa verdade nos encha de esperança e que esse propósito nos traga propósito e força em nossa vida, e que essa realidade nos coloque num novo lugar, um lugar de unidos ao Senhor, possamos viver a nova vida proposta por Ele. Que Deus nos abençoe com a tua santa e poderosa palavra, e que Ele nos dê a possibilidade, o privilégio de experimentarmos e vivenciarmos essa data, esse tempo tão importante para a igreja cristã, que é a Páscoa, mas com a verdadeira compreensão do seu significado. Que Deus nos abençoe.